estavam relativamente bem, e até na indústria... Mas tudo era condicionado ao turismo? Não. Da parte da indústria havia algumas que estavam dependentes do turismo, como as indústrias que forneciam matérias-primas para a construção civil. O que é que aconteceu? É que no momento em que o turismo começou a derrapar, simultaneamente também diversas áreas da agricultura, como por exemplo os citríneos e os hortofrutícolas, começaram a derrapar, a pesca também começou a derrapar, e então estamos numa situação em que estamos numa derrapagem simultânea de diversos setores de atividade. E esta é uma questão de fundo que eu gostaria de pôr. Sobre a indústria, a questão que se põe é esta, e praticamente não tem expressão a nível nacional, vale, em termos de indústria transformadora, 0,8% da indústria a nível nacional. A questão que se põe hoje, ou as questões estão de duas ordens. Primeiro, grandes e pequenos parques industriais com lotes e, portanto, infraestruturas a preços baixos, e depois, naturalmente, um outro esquema de incentivos ao investimento para as zonas menos desenvolvidas. Em termos de CIBRE, por exemplo, que é o Sistema de Incentivos de Base Regional do programa anterior, o que se verificou é que o Algarve recebeu cerca de 2 milhões de contos, portanto, em cerca de 6 anos a fundo perdido, subsídio. Portanto, isto representou, portanto, 1,tal%. Ora bem, não é possível reconverter indústrias, nem é possível lançar indústrias assim. Nós entendemos que o Algarve tem um largo espaço para as indústrias brancas, em termos portanto, ligados aos computadores, portanto, ligado às aromáticas, portanto, a toda uma série de indústrias não poluentes, e também pensamos que a cortiça tem futuro, não é poluente, tem futuro. O Algarve produz da melhor cortiça do país e tem quantidades substanciais, embora tenha havido problemas ultimamente com o sobreiro, mas por virtude dessas dificuldades também o montado foi um bocado abandonado. Isso, por sua vez, implicou com a pecuária, portanto, com os suínos. Bom, há aqui uma série de interligações importantes. Praticamente, pode-se dizer que, infelizmente, não há indústria. Aquelas que eram mais expressivas, que eram as conservas, praticamente acabaram. As últimas, que eram mais importantes, que eram ligadas ao grupo COFACO, o ano passado, com a questão da valorização do escudo, portanto, sofreram centenas de milhares de contos, prejuízo sobre disso, mas adiante falaremos. Obrigado. Estes salões na província são também um desafio para saber quem é de onde. Pessoas conhecidas em várias áreas da vida portuguesa são naturais destas terras e a que chamamos província. Sousa Sintra, o presidente do Sporting, nasceu aqui. Já iremos falar consigo, Sousa Sintra. Tal como a cantora lírica Helena Vieira, que vamos ouvir mais tarde. E quem sabia, por exemplo, que o José Freire, homem da rádio e das cantigas, também é desta ponta do Algarve, mas genuinamente algarvio. É o Rancho Folclórico de Sagres, um daqueles que interpreta música verdadeiramente portuguesa e não apenas para turistas nos hotéis, como acontece com frequência. Vamos vê-los e ouvi-los. Olá, esta roda não está má. Olá, olé, assim mesmo é que é. Olé, olá, esta roda não está má. Olá, olé, assim mesmo é que é. Tianica, 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 sabe? Onde encheria ela a caixinha da textura? A caixinha da textura, a caixinha dos bordados. Tianica, 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 sabe? Olé, olá, esta roda não está má. Olá, olé, assim mesmo é que é. Olé, olá, esta roda não está má. Olá, olé, assim mesmo é que é. Passarinho seria aquele que pousou no meu chapéu. Passarinho seria aquele que pousou no meu chapéu. Oi, oh, ai, tinha o biquinho amarelo. Oi, oh, ai, as asas da cor do céu. Oi, oh, ai, tinha o biquinho amarelo. Oi, oh, ai, as asas da cor do céu. Oh, Vila de Sagres já tem sempre fama. Oh, Vila de Sagres já tem sempre fama. Com fé tudo faz, não é que seja a pisar lama. Com fé tudo faz, não é que seja a pisar lama. Não é que seja a pisar lama, não é que seja algodão. Não é que seja a pisar lama, não é que seja algodão. Em água de rosa vou lavar teu coração. Em água de rosa vou lavar teu coração. Rapazes e raparigas dançamos com muito jeito. Abrir com a maneira que rapazes com as mãos no peito. As pernas bem levantadas e o corpo bem remexido. Rapaz e rapariga preparam-se para o corrido. Ui!
Agarramos! E continuamos em direto de Vila do Bispo, mais precisamente na Pousada do Infante, em Sagres, em mais um serão na província. E neste preciso momento, lá fora, muito perto daqui, os pescadores preparam-se para se fazerem ao mar. Vamos ter com eles. Alô, António Manuel Borges. Uma das atividades mais tradicionais nesta região tem garantido a sobrevivência de gerações e gerações ao longo dos séculos. A arte passou muitas vezes de pais para filhos. O mestre João Maria, daqui a bocado, vai-se fazer ao mar. Hoje está uma noite calma. Será que está uma boa noite de pesca? Sim, boa noite. Em princípio está calma, não há vento. Em princípio está bom tempo. Vamos lá ver o resultado. O que é que vocês vão pescar? Agora, em princípio, vamos largar a redes e ver se apanha são os gorazes ou uns charros. Este setor é mais um dos setores que também está em crise. Quais são os problemas com que vocês se debatem? O problema que a gente temos é o pescado, é barato. O pescado que vem da Espanha vende a cabo do nosso mercado todo. Os caminhões carregados de pescado para cá, por isso sabem estragar cá no nosso país. Se não houvesse tanto pescado lá para cá, o nosso peixe é mais caro. Aqui deste porto da Baleeira, aqui em Sagres, partem diariamente dezenas de embarcações artesanais. A pesca artesanal é muito diferente da pesca do arrastão, mas estes problemas são também diferentes? Sim, a travessa são um bocado diferentes, assim. Porque o arrasto anda difícil também para o arrasto, mas para a gente está pior ainda. Porque a gente temos certas zonas que não se pode pescar, a gente evita. E o arrasto não. O arrasto, se for preciso, anda a arrastar quase a bater com aquilo em seco. Vocês vão muito longe aqui para a costa? Assim, a barca, por exemplo, vou trabalhar agora aqui a 25 milhas ao norte de São Vicente. Tem em frente à Azenha, venho até São Vicente e ali na volta. A pessoa depois já não há aqui nada de pesca, tem que se deslocar, gasta mais material e ao fim e ao cabo a pesca nem é nada. Mestre João Maria, diga-me uma coisa, sobrevive-se hoje da pesca? Não, hoje a pesca está muito difícil ainda. O peixe é pouco e depois é derivado aos impostos que nós temos. O nosso IRS, por exemplo, isso é uma grande coisa que a gente temos. Aquilo que a pessoa podia guardar para ele é que ele tem que ir entregar às finanças. Isso é um bocado difícil. Acha que a pesca é uma profissão de risco? Não, se a gente for ver bem isso tudo, não. A pessoa que se levanta da cama pode ter um azar qualquer. Para mim, a pesca não. A pesca, para mim, é ir e voltar. Umas vezes mais chateado, outras vezes menos, não apanhar peixe, isso é como todas as profissões. Mas vocês aventuram-se muito ao mar? Assim, se a pessoa não se aventurar, não ganha nada. Agora há dias, já questão de 15 dias, fez mau tempo. A seguir ao mau tempo ganha-se dinheiro, agora pronto. Agora está a costa cheia de lá, mas não se ganha tostão. Bom, obrigado. O máximo que eu posso desejar é uma boa noite e boa pesca. Obrigado. Para a pesca, eu tenho aqui o António Teixeira, da Associação dos Armadores de Pesca Artesanal. Está assim tão negra a vida dos pescadores? Neste momento, a vida dos pescadores da pesca artesanal no Algarve, de facto, está de rastros, como se costuma dizer. Nós, junto da Administração Central, do Subministro do Mar, temos vindo, de facto, a tentar criar para o Algarve e a pedir uma reconversão, mais apoio à pesca artesanal. Ora, até neste momento não tem acontecido isso, e temos de ter em conta uma coisa, pedimos isso porquê? Porque a pesca no Algarve, neste momento o artesanal, acontece, temos características diferentes do norte do país, derivado dos seus barcos, o seu pontal, portanto não dá para construir barcos com mais comprimento, mais condições. Outro problema que temos mais ainda, frisou muito bem aquilo o meu colega, é o problema dos arrastes. Neste momento é um problema grave, que está-se a arrastar já há longo tempo. Uma única paralisação que fizemos em Portimão, em qual estamos às costas, nós, Associação do Bairro Lavental Gravilo, 89 processos de facto, por desobediência à autoridade, não sei porquê, por manifestarmos uma coisa que de facto tínhamos direito de manifestar, não sei, por exemplo, na Costa Vicentina, os arrastes chegam até às 12 milhas. Mandamos ultimamente há cerca de 15 dias um fax para o Sr. Ministro do Mar a informar o Sr. Ministro do Mar do ponto da situação, porque neste momento não sabemos de facto a que ponto podemos chegar. Com respeito à pesca de importação do peixe barato, este facto é devido ao excesso do peixe que vem de fora, que baixa bastante o nosso mercado a nível da pesca. Sr. Presidente da Câmara, nota
aqui num concelho particularmente pescatório, estes problemas ligados ao setor da pesca? Nos últimos tempos é clara esta situação de um acentuado decréscimo dos rendimentos dos pescadores e deste conjunto de problemas que se tem vindo a agravar, sobretudo há cerca de ano e meio para cá, de uma forma mais nítida, em que as pessoas, em termos de rendimentos, em termos de subsistência a partir da atividade profissional que têm vindo a confrontar-se com cada vez mais dificuldades. Portanto, o setor é um setor, do ponto de vista do Conselho, em termos de atividade económica, era dos mais importantes e era daqueles em cujo potencial nós pensamos que provavelmente, juntamente com o turismo, do ponto de vista estratégico, um setor económico decisivo para a fixação de população e para manter uma atividade económica com algum equilíbrio. O setor das pescas, tratado da forma como está a ser tratado, é evidente que, no caso da Vila do Bispo, enfim, provavelmente em relação ao litoral do Algarve, mas aqui de uma forma muito particular, tem vindo a criar nos últimos tempos dificuldades acrescidas e a levar a que os pescadores, nomeadamente no caso de Sagres, em que a pesca era um setor que permitia fixar a população, criava emprego, nos últimos tempos é um setor em franca recessão e também aqui a contribuir de forma decisiva para um desequilíbrio do ponto de vista económico. Ou seja, nós que pretendíamos, que apostávamos e apostamos num modelo de desenvolvimento que tem muito a ver não com a monocultura turística, o outro setor que de certa forma podia contribuir de alguma maneira para esse equilíbrio era o setor das pescas. Tratado desta maneira, é evidente que nos começa a causar graves problemas. Parece que também mal está o setor das conservas. Tenho ali o António Fel, julgo que uma empresa sua encerrou recentemente. Está mesmo em crise o setor das conservas? O setor das conservas já está em crise há muitos anos. Desde a década, digamos, de 70, que o setor das conservas está em crise. E devo-lhe referir que a unidade que se referiu na comunicação social como encerrada, ela praticamente já está encerrada há vários anos. O setor das conservas, como o setor das pescas, têm sofrido como aqui os desapoios, digamos assim, a falta de apoio das entidades competentes que o deviam, de facto, incentivar. A crise já vem de anos atrás. Com a adesão à CEE, as pescas, como setor primário, pagarão a fatura também da adesão. Eu li que o acordo CE-Marrocos era um dos fatores mais desestabilizadores do setor conserveiro. Tem essa opinião ou não? Tenho, porque não se compreende que, sendo o Marrocos um país que não faz parte da CEE, mas facultando de algum modo as licenças, muitas licenças a espanhóis e franceses para pescarem lá, não há dúvida nenhuma que porque é que as conservas marroquinas conseguem entrar na comunidade com vantagens que as conservas portuguesas não têm. Portanto, existe uma discriminação que não se compreende que ainda possa subsistir neste momento em relação às conservas portuguesas e às conservas marroquinas, que sempre foram a concorrência maior que as conservas portuguesas sofreram ao longo dos anos. Mas eu queria referir um aspecto, porque em relação ao Algarve, penso que este programa interessa fundamentalmente ao Algarve, e em relação às pescas eu queria frisar um aspecto muito importante. É que o Algarve neste momento não tem condições para que se desenvolva uma pesca industrial. Neste momento o Algarve tem condições para que se desenvolva e se incremente, digamos, a pesca artesanal e a pesca e a aquicultura. Portanto, são as duas atividades, porque não vejo, aliás, digamos, o encerramento das conservas, que estavam muito ligadas à pesca da sardinha, porque a sardinha era a matéria-prima base para a indústria das conservas. O encerramento das fábricas, o aniquilamento da indústria da pesca da sardinha, as condições particulares do Algarve fornecem, de facto, possibilidades para o desenvolvimento e para o incremento de uma pesca artesanal como fonte abastecedora do turismo e do desenvolvimento turístico, mas não para uma pesca industrial. Dr. António Vairinhos. Eu não poderia deixar passar em claro o setor das pescas e gostaria de dizer que, efetivamente, pessoalmente me preocupa. Entendo que é um setor que merece mais atenção de todos nós. E muitas das vezes as pessoas ligadas às pescas dizem bem, embora a agricultura tenha problemas, tantos apoios para a agricultura e para as pescas dizem não há. Não será tanto assim,
mas efetivamente importa aqui distinguir duas situações. A questão da artesanal tem problemas e quando nos dizem que nos colocam pescado do estrangeiro a preços mais baixos, mas trata-se aqui de um problema... problemas do arrasto, não é? Exato. Trata-se aqui de um problema de competitividade que tem que ser ultrapassado. E, efetivamente, só pode ser ultrapassado com apoios específicos. O facto é que a comunidade não tem linhas de apoio diretas à questão da artesanal e isto tem que ser ultrapassado de qualquer forma, encontrando-se, talvez, em termos nacionais, forma de ultrapassar. A questão do arrasto é uma situação diferente. E aqui agudiza-se mais na parte dos arrastos de crustáceos. Não tem a ver, como aqui foi referenciado, e perdão-me o Zé Vitorino, com a questão do turismo ou não, tem a ver que o nosso marisco, essencialmente, era canalizado para a Espanha. Com a recessão que a Espanha atravessa neste momento, as importações dos nossos crustáceos têm vindo a diminuir substancialmente e os preços em lota a diminuir. Também o problema dos barcos estrangeiros e dos sistemas sofisticadíssimos de pesca que esses mesmos barcos trazem consigo, que levam de algum modo o peixe das costas do Algarve? Eu diria que neste momento ainda não existe. Esse problema pode-se vir a colocar no futuro. Por exemplo, e aí é que eu digo que é importante. Ainda há dias um jornal trazia uma notícia de que os arrastões japoneses vão pescar nas costas do Algarve. E toda a gente sabe que esses arrastões japoneses dispõem de uma tecnologia avançadíssima. Mas vão pescar como? Só se for ilegalmente. E aí é uma questão de vigilância. Mas eu gostaria, efetivamente, o que me preocupa é passar do período de transição, se nós não tivermos soluções para este setor das pescas, o que vamos ter é o abate sistemático de embarcações e vamos ter depois as nossas costas livres para que apareçam, efetivamente, embarcações de outros países, principalmente da comunidade aqui a pescar. Portanto, é importante olhar-se para o setor das pescas com olhos de ver e avançar. O problema com o cerveiro, também não queria deixar passar em claro, é o seguinte: a crise de setembro não terá nada a ver com a crise que se atravessa hoje em dia. Pronto, houve uma crise, houve estruturação, as coisas hoje estão diferentes, as pequenas fábricas desapareceram, tudo isto é muito mais industrializado. Isto tem a ver com dois problemas, e um dos problemas principais de um grupo que foi aqui citado aqui pelo Dr. José Vitorino, que seja breve. Foi o problema, por exemplo, da saída da lira do mecanismo das taxas de câmbio do SEME, não é? Pronto, e são os problemas cambiais. Mas aquilo que eu posso adiantar é o seguinte: se cada português consumir mais 2 latas de conservas por ano, resolve-se em grande parte o problema das conservas portuguesas. Está visto. Esta é que é a verdade. Faz-se um apelo aos portugueses. Faz-se um apelo aos portugueses para que consumam 2 latas de conserva e está resolvida a questão. É uma surpresa. Mas surpresa, desculpem, mas surpresa, dizia eu, será que por aqui os pescadores não procuram apenas aqueles peixes que encontramos nas bancas dos mercados? Eles também vão à luta com esse terror dos mares chamado tubarão. Pois é, esta reportagem não foi nada fácil. Durante 2 dias fizemos-nos ao mar juntamente com grupos de turistas dispostos a conhecer os segredos da pesca do tubarão. Máquinas ao ombro, vestuários originais, lá embarcámos confiantes na nossa tripulação, o skipper Steven e o pescador Manuel. Deixámos Vila Moura para trás e navegámos durante mais de 1 hora. É que, e podem suspirar de alívio, na costa algarvia os tubarões só surgem bem ao largo, a mais de 10 milhas da terra. Entretanto, o isco é preparado. Cavalas e lulas, atum pequeno, são os petiscos preferidos pelas espécies de tubarões que param nestas zonas. O tubarão martelo, azul e anequim, o único comestível. Os seus pesos variam entre 15 e 30 quilos, mas podem chegar a pesar o dobro. Para os atrair, o Manuel prepara o engodo, uma papa mal cheirosa feita de sardinhas moídas. Na escolha do local para lançar as canas, Steven é auxiliado pelo sonar, através do qual sabe a temperatura da água, a profundidade e os cardumes de peixe que aí existem. Depois é só lançar a linha e esperar. O mar está calmo, mas há sempre os inevitáveis enjoos. E como as horas passam e tubarões nem vê-los, começam a usar-se técnicas mais suspeitas. Come on, my baby. Come on, darling. Come on. Shut up.
O problema parece estar na temperatura da água. 17 graus já é considerado frio para os tubarões. Em contrapartida, no verão, só este barco pescou nada menos que 300. Mas agora parece ter chegado a época baixa. E à falta de tubarão, o Manuel explica-nos que quando os pescam, não os matam. Antes, pelo contrário, numa ficha ficam assentes todos os dados sobre o tubarão. Depois é lançado novamente ao mar e a ficha enviada para os Estados Unidos. O único que é morto por ser comestível é o anequim. E chega a hora de voltar para trás. O sol já vai baixo e de tubarões nem sinal. Para os turistas, a decepção é a dobrar. Já não vão poder mostrar lá na terra a fotografia do tubarão pescado e ao seu bolso também já não voltam os 10 contos e 500 que pagaram. É a sorte do pescador. No sharks! E só para provar que afinal os tubarões existem mesmo no Algarve, conseguimos estas imagens de um vídeo amador. É assim a pesca do tubarão. Pesca de tubarão, Sr. Mendonça, a pesca de tubarão não é uma atividade exclusivamente turística? É uma pesca turística, porque todo estrangeiro gosta da pesca desportiva. E aquilo é uma pesca desportiva que nós andamos à pesca e pescamos. Olha, não balance muito o microfone, deixe estar aí ao pé da boca. Andamos a pescar e o turismo gosta daquela pesca. Os ingleses, os franceses, os alemães, todos gostam daquela pesca. E então, eles umas vezes apanham-se, outras vezes não se apanha. E eles são muito agradáveis, gostam muito da pesca desportiva. Quando nós apanhamos, ficam bem satisfeitos. E quando nós não apanhamos, já sabe, a pesca é uma coisa incerta. Mas aquilo é mesmo assim como estava ali, os tubarões são lançados outra vez ao mar? 95% lançamos ao mar, mas normalmente há mais tubarões na época entre julho, agosto, e há muitos tubarões aqui na costa do Algarve. E diga-me uma coisa, isso representa algum perigo para as pessoas que estão nas praias? Não representa perigo. Porquê é que não representa? Porque uns são grandes e outros são pequenos, porque chegam umas certas milhas, para a costa não vêm. Aquilo só de umas 8 milhas para fora, mais para o interior, é que eles avançam, não avançam para a terra. Bom, não se sabia, muita gente não saberia desta existência dos tubarões aqui na costa algarvia, mas podem estar descansados que não vêm ter convosco à praia. Também, muita gente não saberá que aqui há ostras de cultura. E o Sr. Joaquim Nascimento é uma das pessoas responsáveis por ter trazido as ostras de França e as fazer engordar aqui no Algarve. Explique-me lá como é que é isso. Bom, Está bom assim. Isto é uma atividade nova em Portugal e é uma atividade única na Europa, não é? Portanto, nós começámos com esta atividade há cerca de 4 anos. Somos 2 empresas, a Videsa e a Aqua Sagres. Isso é que não é preciso. Lá. E então começámos com essa atividade a título experimental, logicamente, com muitos problemas. Tivemos problemas técnicos para aperfeiçoar Está bem, mas explique-me uma coisa. As ostras vêm de França. E depois estão aqui a fazer o quê? Estão aqui a engordar, a crescer, é assim? É isso mesmo. E porquê? Porque nós Porquê é que não engorda lá em França? Porque eles em França não têm a riqueza do fitoplâncton que nós temos aqui, não é? Portanto é uma questão característica da água. Vamos lá, para explicar melhor terá que ser assim. A zona de Sagres foi considerada uma zona salubre. Porquê? Porque não tem qualquer índice de poluição. O mar de Sagres é um mar limpo e propício para este tipo de atividade, não é? Só que nós tivemos muitas carências de início para podermos fazer esta cultura a todos os níveis. Portanto, é uma atividade que engloba grandes investimentos. Isto que nós estamos a ver aqui é o quê? É recolher as ostras? Isto já é um trabalho final, portanto, nós estamos a tirar a ostra para metê-la em contentores e daqui seguirem diretamente para serem comercializadas em França. Portanto, voltam à origem. Exatamente.
Só que o motivo porque elas são vêm de França é o seguinte, é porque a França é o país, podemos dizer que é o país, é a catedral da ostra, não é verdade? É o país que realmente vende para os outros países da Europa. É verdade que já se exportam daqui cerca de 20 toneladas por semana? Estamos a exportar 20 toneladas por semana e temos... É muito ou pouco? Muito pouco. Isso é muito pouco? É muito pouco. Nós temos uma perspectiva de exportar, no próximo ano já, cerca de 3.000 toneladas. Portanto, qualquer coisa como quase 20 toneladas em dias úteis, não é? Muito bem. Já aqui foi dito e visto que o Algarve não é apenas uma língua de areia fina, rochas, hotéis, discotecas e exageros urbanísticos, junto ao mar, naturalmente. Há aquele outro Algarve interior, onde predomina a serra. Andar de carroça junto aos principais eixos viários pode parecer impossível no Algarve, mas não é. Nesta região, 2/3 do espaço é ocupado pela serra. Uma serra que divide a região do Alentejo, mas também do litoral desenvolvido. Tão perto e tão longe é o que se pode dizer para quem anda uns quilómetros para o interior. Um interior pobre, nu e tão envelhecido como noutras regiões do país. A sua cultura está, portanto, em vias de extinção. A Cordilheira, constituída pelas serras do Espinhaço de Cão, Monchique, Monte Figo e Caldeirão, faz mesmo a fronteira entre o isolamento e o desenvolvimento. Na serra, vive-se essencialmente da agricultura de subsistência. A laranja, a vinha, os frutos secos, onde predomina a figueira, o medronho e a amendoeira. Nunca como aqui se sente tanto uma diferença tão próxima. Talvez por isso seja desde há muitos anos a região do país com o maior número de suicídios. São dramas sociais, talvez fruto de uma diversidade de meios e de regras, porque a serra tem outros encantos que não são esquecidos facilmente. Viviam daquilo que semeavam, daquilo que colhiam, e iam fazer as ceifas ao Alentejo. Outros iam tirar a cortiça, enfim, viviam assim. Mas eu acho que eles que viviam felizes também, é verdade. Hoje com mais abundância, mas eu tenho muitas saudades do outro tempo. É o Algarve desconhecido para a maior parte das pessoas, onde o tempo passa devagar, onde as aldeias ficam cada vez mais despovoadas. É um Algarve que também não esquece que ali a seguir está o mar, ainda que muitas vezes sem conhecerem. Havia quem fosse, às vezes passaram uns dias a corteira, mas isso era lá quem era. Sim. Mas não era toda a gente, então? Pois não, isso era poucas as pessoas que iam. Mas na serra a vida é outra, os utensílios, as roupas, a forma de estar e entre eles o convívio foi sempre muito importante. E a tradição oral faz mesmo parte dos usos e costumes da região. Entre o barrocal e a serra fica a crença à minha terra e em crença a paz e amor. Há pouco o Presidente da Câmara de Monchique estava ali a dizer só se fala aqui do Algarve, mas do Algarve ao pé do mar, na areia. Como vê, não. Também se fala do Algarve da Serra. O Algarve da Serra está com mais ou com menos problemas que o Algarve litoral? Penso que tem outros problemas. São problemas muito diferentes que, ao fim e ao cabo, estão interligados com uma estrutura económica do Algarve. Portanto, nós temos um problema da desertificação da serra, temos um problema do abandono da população das serras para o litoral nas décadas de 60 e de 70, portanto, quando houve o grande fluxo turístico e a construção civil. E, como sabe, os fluxos de saída são muito mais rápidos do que os fluxos de entrada ou de retorno às origens. Essa e é uma dos problemas das zonas da Serra do Algarve. E o que passou ali, penso que foi